Tá. Por que na sua segunda conta tá com nomeação social? É porque é o e-mail que o tio usa na Secretaria de Ação Social do Presbitério, entendeu? Eu não usei Ah, o mesmo e-mail, eu usei um outro e-mail, entendeu? entendi. Por isso. Acho que seus amigos tá tudo com sono, viu, João? Eu acho que estão mesmo, tipo, o, o Davi basicamente nunca vem, né? O Samuel, eu não sei porque ele não veio hoje, porque ele sempre vem. É, O o Henrique de Samuel, vez em quando. Samuel sempre tá, né? Aham. Deixa eu só ver um negocinho aqui, João. Peraí, vamos parar de transmitir aqui um pouquinho a tela. Deixa eu ver um negocinho aqui. Por que essa aula e a última aula está sendo gravada? Não sei, porque agora a gente está com link, né, João? Então, eu não sei como é que a secretaria da EBD ela decidiu fazer, mas por isso que está com um link, até que você vê que tem o tio Marçal aí, né? Ele é o responsável pelos links, então deve ser gravado. Não sei o porquê. A tia Elisa pode falar melhor. João, você entendeu? Entendi, entendi. Agora tinha bugado o microfone. Ah, então tá bom. Então tá bom. Davi entrou. E aí, Davi, bom dia. Tá com muito sono, hein? Hã? Ele tá falando pelo chat.
Ah, outro também que só fala pelo chat, pelo amor de Deus. Ah, a tia Elisa escreveu aí, João. Você viu aí? Eu vi, eu Na vendo conta isso. dela? A gente vai fazer um DVD depois, João. Fazer um DVD aí, fica legal, entendeu? A gente vai comercializar aí a R$ 39,90 por aula, entendeu? A gente faz um pacote simples para vocês aí, porque tem que pagar os direitos autorais e de imagem dos professores, entendeu? Então a gente faz aí um bem bolado. A gente parcela depois em 10 vezes no cartão de crédito ou 5 vezes no boleto, tá bom? Se precisar aí, você dá um toque pro seu Beleza. pai. Para pais que são seminaristas, a gente faz um desconto de 20%, tá bom? Pode ser? Tem como? Pode ser então, daí depois a gente vende esse CD aí, ó. Beleza. Só que se você for replicar, você tem que pagar ECAD para nós, tá bom? Tá bom? Tá. Bom, vamos fazer assim. Elisa, a gente pode continuar, começar com o Davi e com o João só? Pode ser? Então, tá bom. Então, vamos... Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Vamos lá, espera um pouquinho. Vamos começar a apresentar aqui. Bom, vocês estão conseguindo Tio, enxergar eu não aí? sei se é só pra mim, mas seu som tá baixo. Tá muito baixo. O tio ainda fez uma gambiarra de colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, agora deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Ô. É o Davi que tá falando? Sim, Hã? Ô, Davi, pelo amor de sim. Deus, o que você fez com a voz? Você tá falando, ô, tio, tá baixo o microfone. Tá com voz grossa aí, cara? Fala, tio, tô crescendo, né, meu? Não sou criança pro resto da vida, né? Não é mesmo? Tem que ser mesmo, Davi. É isso mesmo. Uhum. Então, vamos lá. Vamos começar aí a nossa aula, tá? A gente vai começar com uma oração. Alguém quer fazer uma oração para a gente começar ou o tio pode fazer? Hum? Então o tio vai fazer, tá bom? Pode ser? Então vamos lá. Deus Pai amado, Altíssimo Deus, grandioso Pai, agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais um dia que temos, mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor está ao nosso lado. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aprendendo um pouco mais de Sua palavra, agradecendo o privilégio, ó Pai, de estar junto ao Senhor e ao junto dos nossos colegas, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha abençoar a nossa família, venha abençoar a família dos nossos colegas, dos professores, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que sempre esteja dentro dos nossos corações. É tudo o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai entrar lembra que eu tinha falado para vocês aí que a gente ia entrar com uma nova lição, com uma nova revista, né? Deixa eu puxar um pouco mais para cá, não, vai para cá. Isso. Que está dizendo aqui, ide por todo o mundo, né? A gente iria começar essa nova revista, que a gente vai falar basicamente de todo o mundo, tá? A gente vai falar sobre algumas viagens que ocorreram na Bíblia, a gente vai falar sobre alguns profetas, a gente vai falar sobre alguns personagens importantes da Bíblia, e hoje a gente vai começar por Jonas, né?
a gente vai entrar sobre um pouco da teimosia, né, de Jonas, né, sobre o que aconteceu, o que está acontecendo. Espera um pouquinho, deixa eu aumentar um pouquinho mais o meu volume para o Henrique conseguir escutar. Está escutando aí? Henrique, está conseguindo te escutar? Bom, vocês estão conseguindo me escutar? Eu tô conseguindo te escutar bem de boa. Tá, então tá bom. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre Jonas, né? Sobre o fujão, sobre algumas coisas, a teimosia dele ali, tá? Mas não especificamente pelo fato de vocês prestarem atenção no contexto, porque todo mundo sabe, quem nasceu na igreja, quem sempre viveu dentro da igreja, quem sempre participou de escola dominical, ele sempre vai lembrar de Jonas como o cara que foi engolido pelo peixe, né? Então, assim, eu queria que vocês se desvinculassem dessa história, desde que vocês acreditassem, desde que vocês tiveram essas primeiras impressões, né? Do fato do peixe ter engolido o Jonas tal, e gostaria que vocês prestassem, abrissem um pouco a cabeça sobre tudo que estava acontecendo, sobre coisas que aconteceram ali, que foi muito importante para essa história. Porque geralmente a gente fala, quando fala de Jonas, fala assim, o cara que foi engolido, o profeta que foi engolido pelo peixe, foi vomitado na praia e que teve que ir para outra cidade para poder pregar para o povo, né? E aí o final dessa história todo mundo conhece. Mas eu gostaria que vocês abrissem um pouco a mente, a cabeça de vocês, para vocês entenderem um pouco do que aconteceu ali, sobre todo o contexto e coisas importantes que aconteceram com Jonas dentro do bar para outras pessoas também, entendeu? Então a gente tem um versículo de memorização que diz em Jó 42:2: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Alguém pode repetir comigo aí esse texto de memorização? Vamos falar aí, João? Vamos lá? Tá? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Bem sei Bem sei que tudo podes, e e nenhum nenhum dos dos teus teus planos planos pode ser pode ser frustrado. frustrado. É isso mesmo. É isso que é muito importante para nós, né? Porque o plano de Deus nunca vai ser frustrado. Existem pessoas que aceitam o chamado e a eleição de Deus pelo amor, mas em alguns momentos o Senhor fala por meio da dor, né? Eu mesmo vim para a igreja por um intermédio de um pouco de dor ali, uma mistura de dor e amor, né? E o caso de Jó, que é o caso do Jonas ali, né, que a gente conversou. O mais interessante é ver que a fuga o conduziu a uma excelente vitória. Ou seja, tudo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu ali, mesmo assim, teve vitória. Mas eu imagino que pessoas sentiram quando ouviram a história de Jonas, porque alguns devem ter falado assim, nossa, foi ignorância de Jonas, ele pensou que o povo, ele era aquele povo que só ficou ali, né, que Deus somente nele ali, que seria concentrado as lições, e não, né, para o mundo. A verdade é que a história de Jonas nos leva a compreender que Deus eterno não era limitado somente a uma nação, ou seja, Israel, né, somente, mais acessível a toda a humanidade. Então, Jonas, ele era todos esses fatos, né, que aconteceram com Jonas, eles foram por volta ali do século 8, não se sabe exatamente se foi entre o século 8 ou o século 3 antes de Cristo, tá? Então, há uma vacância, uma lacuna aí bem grande que diz que não se sabe exatamente se foi entre 8 ou 3 antes de Cristo, mas a história aconteceu por esse período, tá? E Deus, ele fez um mover muito grande ali nessa história, né?
Eu acho que as coisas que aconteceram ali, não somente o fato de Jonas ter ido pregar para outro povo, foi importante, mas hoje eu entendi um pouquinho mais sobre o que aconteceu dentro do navio, que foi coisas importantes, tá? Jonas, ele era um profeta, né? Profeta de Israel, tá? Ele era, e tudo até esse ponto parece ser comum, né? Certo dia Deus chegou para ele e falou assim, para Jonas se aprontar, que ele iria até Nínive gritar com o povo, dizendo que a maldade daquele povo tinha chegado até os ouvidos de Deus, né? Então, Jonas deveria imediatamente partir para um outro país, né? Nínive não era uma cidade de Israel, Nínive era um povo da Assíria, né? E onde que esse povo ele era inimigo de Jerusalém, né? Não era uma cidade. Por que Jonas deveria falar sobre o Senhor ao povo estranho? Vocês sabem o porquê? Eu não entendi a pergunta. Por que Jonas ele deveria ir até Nínive para falar com o povo? Ele tinha que pregar lá, né? Para tentar converter pessoas. Principalmente ele deveria ir porque era a vontade de Deus. Esse é o principal motivo, né? Deus tinha passado para ele que ele deveria ir até a Nínive para poder pregar aquele povo, gritar com aquele povo, como eu já disse. Deus falou que a maldade era tanta que já tinha subido aos ouvidos dele. Então ele deveria ir até Nínive para poder pregar esse povo. Nínive ela era a capital da Síria, um povo totalmente inimigo de Israel. Jonas deveria ir até lá oferecer aquele por oportunidade de se arrepender e seguir ao Deus vivo, né? Que missão difícil a dele, né? Uma coisa assim que é ao mesmo tempo muito importante. Mas é claro que Jonas ele pegou o primeiro barco e foi, mas foi para o lado oposto ao que Deus tinha pedido, né? Para vocês terem ideia, a viagem de Jonas, ele foi até um porto, o porto de Jope. A partir do momento que ele saiu, que ele teve ali a ordem de Deus, que ele estava numa cidade, ele foi até Jope. Para pegar, ele deveria de caminhar, pegar uma embarcação até o mais próximo de Nínive, entendeu? E caminhar até um certo ponto. Só que o que ele resolveu ir? Ele resolveu ir para Tarsis, um lado totalmente errado. Tarsis fica na Espanha. Ele deveria de pegar e ir para Nínive, que ficava a 300 metros, a 300 quilômetros desse porto de Jope. E ele resolveu pegar um barco para Tarsis, que fica a 3.000 quilômetros de Jope. É um caminho totalmente diferente, né? Ele pagou ali a passagem dele para o pessoal. Ele não foi escondido, como eu tinha escutado outras histórias, não. Ele pagou ali a passagem dele para ele poder estar dentro do barco, para ele poder estar junto com o pessoal ali, né? Como se fosse uma viagem de avião, de barco normal hoje, né? Ele pagou ali a passagem e ele estava numa boa, certo? Ali junto com os marinheiros, tudo, né? Mas como Deus, né? Como Deus é um Deus soberano, como Deus é um Deus que independente do que aconteça com a vida da pessoa, Deus faz a sua vontade em cima da vida da pessoa, né? Ele estava ali no barco e o barco de repente, né, começou a ter um mar de fúria, né? Acho que possivelmente ali próximo ali de para vocês terem uma ideia, eu até coloquei ali, ó. O Jope fica nesse pontinho onde que ele estava. Ele ia para Tarsis, né? Bem longe. Ele foi lançar, provável lançamento ali, tá? Onde que foi colocado e ele teve que andar esse período, ou seja, era muito mais rápido ele ter ido, tá vendo? A distância é muito absurdo o que ele queria fazer, né? Ele queria. Bom, aí o que aconteceu? Ele estava dormindo.
Ele desceu ali enquanto o barco estava em fúria, quando o mar estava em fúria, onde que todos os marinheiros eram marinheiros. Presta bem atenção nos marinheiros, tá? O que eu quero dizer. Todos os marinheiros que estavam naquele barco, eles estavam orando, rezando ou até fazendo algo para os deuses deles, né? Porque existiam muitos marinheiros de culturas diferentes ali, tá? Então, os marinheiros estavam ali orando, outros estavam fazendo oferendas, outros estavam rezando, porque cada marinheiro tinha um deus diferente. E eles estavam suplicando para os deuses deles, para que pudessem acalmar o mar, acalmar aquela tempestade, fazer com que as coisas ficassem calmas. Mas, pelo contrário, a cada mais súplicas dele, quanto mais rezas eles ganhavam, os deuses deles ganhavam, quanto mais orações a outros deuses se davam, mais o mar entrava em fúria. Mais o mar, a ponto que eles pensavam que o barco ele seria rachado no meio, né? De tão forte que estava aquela aventura deles ali. E onde que estava Jonas? Vocês sabem onde que estava Jonas? Ele estava no fundo do barco dormindo, né? Dormindo. Cara, como que você pode imaginar o barco quase virando, o barco quase se rompendo no meio, o verdadeiro Titanic da história ali, entendeu? Quase uma coisa de louco ali, todo mundo para lá, todo mundo para cá, aquela coisa. E tinha uma pessoa que estava dormindo. Como, cara? Eu não consigo entender ali, né? A calma que ele estava tendo. Eu acho que talvez ele sabia, né? Falei, tudo isso está acontecendo por minha causa mesmo, então eu vou cochilar um pouquinho, porque daqui a pouco eu acho que vai acontecer alguma coisa comigo. Eu não sei, o que vocês acham que era o pensamento dele nessa época? Olha, tipo, porque não faz sentido, né? Tá tipo tudo balançando. E tipo, né? Não, vou continuar também. Não tem. Tanto é que eu tenho um provável diálogo aqui que o capitão teve com ele, que diz assim: olha, como você está aí dormindo, levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e nos deixe morrer. Você ter uma ideia de tanto desespero do capitão, tanto desespero ali do povo, que eles estavam pedindo para morrer, para acabar com toda a angústia que eles estavam tendo naquela época. É uma coisa assim pesada se você for pensar. Já pensou uma pessoa que está sofrendo, ela fala, melhor que eu morra do que eu viva essa aflição, né? Então, os marinheiros aflitos com tudo que estavam ocorrendo ali uns aos outros. Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado e estarmos neste perigo, né? Eles fizeram isso e adivinhem qual foi o nome que foi sorteado. Vamos lá, vamos ver se vocês são espertos. Quero ver quais são as opções. Qual foi o nome? Jonas. Aê, grande molecada esperta, é isso mesmo. Cara, não adianta você esconder. Quem apareceu ali foi o nome de Jonas, cara. Foi o nome de Jonas, né? Eles fizeram isso, bom, é claro, só podia ser o nome de Jonas. Então eles perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Cara, eles fizeram ali acho que uma certa... Lembra aqueles filmes que aparecem aí, que o cara fica numa salinha escura, eles colocam aquela luz, aquele holofote bem na cara da pessoa? Acho que eles fizeram algo parecido ali com tanta pressão, né? E aí Jonas respondeu, eu sou hebreu, adoro o Senhor o Senhor Deus do céu, que faz o mar e a terra. E em seguida, Jonas contou para todos eles que ele estava fugindo de Deus. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda. Prestem atenção. Olha só o que aconteceu ali. Vocês estão lembrados que eu falei que eles tinham, cada marinheiro que estava ali representado por um tipo de Deus diferente? Que existiam muitos marinheiros ali, que muitos marinheiros estavam ali, que eram de culturas diferentes, que eram de povos diferentes, e eles acabaram sendo
representados ali por diversos deuses, que eles estavam orando para deuses diferentes, que eles estavam ali rezando para deuses diferentes. Vocês estão lembrados disso? Sim. Então, vocês estão lembrados. Então, ali tinha muitos deuses. Gente, olha que coisa. Aí, os marinheiros ficaram mais apavorados ainda. Olha que interessante. Os marinheiros que não criam em um Deus vivo, em um Deus do céu e da terra, que eles criam com aqueles Deus de mar, Deus de fogo, Deus do sol, Deus do ar, Deus de não sei o quê, Deus da juripoca, pensavam muitas coisas. Eles começaram a ter medo, eles começaram a ter temor a Deus, eles começaram a ficar com mais medo ainda. Jonas conseguiu ali, nessa atitude dele fugir de um lugar para outro, querer traçar um caminho totalmente que Deus tinha feito, ele conseguiu fazer com que esses marinheiros tivessem um temor a Deus. Então você para e pensa, a viagem foi um erro? Foi um erro de Jonas. Mas como Deus faz tudo à sua vontade e nada escapa da vontade de Deus, além de Jonas ter que ir para o lugar certo, ele fez ainda os marinheiros se converterem. Vocês já tinham pensado nisso? Já tinham pensado nessa história? Claro que não, porque, tipo assim, a história mais resumida que eu conheço foi assim que Jonas fugiu, né, foi para outro lugar, que não é para ele ir, e daí teve uma grande tempestade e ele foi jogado do barco, aí o peixe engoliu ele, e daí todo o resto da história. Então, por isso que no começo eu disse, para todo mundo se desvincular dessas histórias que todo mundo falava quando a gente era criança, da história, e começar a tentar sobre detalhes da viagem de Jonas, tá bom? Porque isso foi muito importante. Não foi somente a viagem de Jonas que foi importante, não foi somente para mostrar a teimosia de Jonas que foi importante, mas para você pensar que um monte de marinheiros de povos diferentes que temiam, tinham temor a deuses diferentes de N nacionalidades, eles começaram a temer ali a um Deus único. Porque eles começaram a ficar com mais medo ainda. Porque todo mundo tinha o conhecimento de Deus dos hebreus, né? Porque eles já sabiam de tudo que tinha acontecido desde a época de Moisés. Mas eu creio que ali eles tiveram a certeza do que o Deus dos hebreus conseguiriam fazer realmente. O que ele poderia fazer ali com aquele povo, né? Então, aí, olha só, como eles não tinham certeza, porque daí eles começaram a ficar com medo do Deus. Aí eles pensavam, o que a gente vai fazer com esse cara? Se a gente fizer alguma coisa com esse cara, pode ser que o Deus dos hebreus se fique mais revoltado contra a gente. Então vamos deixar ele quieto. Aí o que aconteceu? E Jonas ele começou a fazer assim. Ele falou para eles que ele não estava obedecendo a ordem, entendeu? De Deus. Olha só que vergonha para Jonas, né? Tem esse porém também. Jonas, ele teria que ter o temor, ele teria que mostrar a vontade, ele teria que demonstrar a obediência a Deus. O que aconteceu? Ele não estava dando essa obediência. Aconteceu tudo isso. Envolveu um monte de gente que não era para ter envolvido, foi por um lado bom, porque eles começaram a crer em Deus, mas olha a vergonha que Jonas passou, porque ele era um profeta, ele não estava obedecendo a Deus, né? Isso é complicado, né? E a tempestade cada vez aumentava mais ainda. Eles já estavam sabendo que o culpado de tudo ali era Jonas, que Jonas estava ali, mas você pensa que cessou, cara? Depois que Jonas falou para todo mundo? Não. A tempestade piorava. Foi ao ponto que eles falaram, olha, cara, o que a gente vai fazer com você? Jonas, já sabendo que tudo isso estava acontecendo por causa dele, o que ele pediu? Ele falou assim, ó, me joguem no mar, para que ele fique calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se fosse vocês aí, o que vocês iriam fazer? Olha, não sei. Não sei, tipo, de verdade. Não sabe?
Eu. É. E aí, Henrique, o que você ia fazer? Ah, eu não me jogaria no mar. Eu acho que eu, sei lá, eu pediria pra se esconder dentro do barco. Eu não sei. Não sabe. Não, mas você já estava escondido dentro do barco. Ah, então eu ia continuar escondido. Mas a tempestade não ia parar, né? E o seu, Samuca, o Verdade. que você ia fazer? Eu não sei também. Você não sabe, né? Mas eu digo não se vocês fossem o Jonas. Se vocês fossem os marinheiros, o que vocês iriam fazer? Eu Ah, jogaria tá, tá. ele fora, dentro pra água. Lá, Tipo assim, na hora que ele terminou de falar, me jogue pra. Daí ele já teria jogado antes de ele terminar de falar para fora. É, exatamente. Eu não vou mentir para vocês que ali eu não seria um pensamento meu ali naquele momento. Eu posso dizer para vocês assim que seria um misto de envolvimento ali de pensamentos, entendeu? Eu acho que assim, eu pensaria, vou jogar ele para fora. Ao mesmo tempo eu pensaria, opa, mas esse cara aqui é um protegido do Deus dos Hebreus, o Deus mais poderoso de todo o universo. Se eu jogar ele para fora, é capaz de acontecer alguma coisa comigo, né? Então, assim, seria um misto de sentimento ali na minha cabeça, cara. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho que seria uma das opções. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo tá com a Bíblia aí? sim. Vamos abrir lá em Jonas 1, capítulo 1, versículo 13. Calma aí, tio Cris, eu vou ir pegar a Bíblia. Tá bom, corre lá, Henrique, corre lá, pega lá. Vamos pegar. Cara, é que nem eu falei para vocês, eu nunca tinha pensado em toda essa parte, é que nem você falou, João. Desde criança você vinha escutando a história só do cara que tinha desobedecido a Deus e que o peixe tinha pego ele e tinha levado ele para uma outra cidade, não é? Tio Cris, qual que é o versículo? É Jonas, capítulo 1, versículo 13. Pessoal, estão me ouvindo? Agora tudo bem? Tudo bem. Legal. Eu acho que isso mostra também que em todos os momentos a gente é uma testemunha, né? Em todos os momentos da nossa vida, se a gente é filho de Deus, em todas as situações, os outros estão vendo, principalmente Deus, né? Mas os outros estão vendo a nossa vida, né? A vida como é e como a gente reflete Deus na nossa vida, né? Nosso relacionamento com Ele, né? É verdade. É por isso que eu disse assim, que vergonha para Jonas, né? Que vergonha. Muita vergonha. Para você ter uma ideia, os marinheiros sabiam de tudo que o Deus hebreu conseguia fazer. Eles tinham conhecimento de tudo que o Deus dos hebreus conseguiam fazer. Sabia da importância da obediência do Deus hebreu, entendeu? Mesmo assim, eles não criam, porque eles criam em outros deuses. E quando tinha um hebreu na frente deles, que deveria fazer tudo que Deus tinha ordenado para ele, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer tudo o contrário. E foi quando aí também eles começaram a ter o temor ao Deus hebreu, porque ele viu a capacidade realmente do Deus dos hebreus, né? E outra forma, Deus trabalha de qualquer forma. Com tempestade, Né? sem tempestade. Ele quer mostrar o poder dele. Pois é, então no caminho para o que a gente acha que é assim, a grande história, né, como você falou, chegar em Nínive e tal, mas no caminho teve muita coisa para a gente aprender ainda, né? Nossa, É muito legal essa lição. Muito legal Continua mesmo. aí, Cris, beleza. Bom, vamos lá. Quem que pode ler aí Jonas 1, capítulo 1, versículo 13? Quem pode ir? Eu. Então, lê aí para nós. Tá. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, vocês viram que mesmo Jonas pedindo
para eles lançar ele para fora do mar, eles não fizeram isso. Porque é aquilo que eu pensei, que eu falei, olha, eu quero jogar esse cara para fora, porque é por conta dele que está acontecendo tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, eu paro e penso assim, se eu fizer algo contra o protegido do Deus dos hebreus, o que pode acontecer comigo? Então, eles ainda relutaram, né? Eles ficaram ali, sabe, ainda tentando ver isso. Mas vocês podem, então vocês veem a diferença, né, entre os Jonas e os marinheiros, né? Os marinheiros estavam tentando ainda salvar Jonas, que era o culpado de toda aquela situação. Eles se importaram com o profeta, mas Jonas não se importou em nenhum momento com os ninivitas. Ou seja, Deus tinha pedido para ele se importar com os ninivitas. Além de ele trazer toda essa aflição para esses marinheiros, ele também não se importou com os ninivitas, né? Que ele deveria ter se importado com eles, né? Os moradores da qual cidade Deus tinha pedido para ele empregar para eles. Apesar de todos os esforços do marinheiro, a tempestade, que nem eu falei para vocês, só piorava, que nem a gente leu aqui na Bíblia, no versículo 13, né? Deus tinha o controle de tudo, mas ele não queria, porque ele sabia o que tinha que ser feito ali, né? Deus tinha o controle da tempestade e da vida de todos que estavam ali dentro daquele barco. E mesmo assim, eles não fizeram. Eles começaram a pedir a perdão a Deus pelo que eles iriam fazer, que seria o quê? Jogar. Olha outra coisa importante. A gente falou sobre eles estavam cultuando a diversos deuses diferentes, certo? Para poder acalmar a tempestade. Aí eles ficaram sabendo do Deus vivo, que era por conta daquele problema, de tudo aquilo que estava acontecendo, porque tinha um Deus vivo que estava mandando todo o seu poder em cima deles, tá? Eles ficaram com tanto temor que eles ficaram até com medo de fazer algo contra o profeta Jonas, que era o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo, tá? E mesmo assim, antes do que eles vão fazer, que ali no versículo 1, o 15, quem que depois já pode até abrir lá no versículo 15, do mesmo capítulo 1, vocês vão lá no versículo 15, mesmo eles sabendo que Jonas era culpado de tudo aquilo e que ele era protegido de Deus, eles pediram perdão para Deus pelo que ele ia fazer. Olha só. Então eles sabiam de tudo que estava acontecendo, que era Jonas, mas eles estavam com medo de Deus, de um único Deus que eles nunca tinham dado bola. Bastou Deus mostrar o poder para eles que eles começaram a ficar com medo. Quem que pode ler o versículo 15 aí? Eu. Então, lê aí para nós. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Olha aí. Eu imagino que os marinheiros ali, acho que eles já estavam de boca aberta, e aí acho que eles tentaram fazer... Vocês não vão lembrar, né, do que eu vou fazer agora, mas a Elisa vai lembrar do de Mocó, que botava a mão e ficava... Acho que eles tentaram ficar... Já estavam de boca aberta, acho que eles tentaram abrir mais ainda a boca, porque, cara, jogou Jonas no mar, parou, ficou quietinho, entendeu? Os marinheiros ficaram ali, ó, boca aberta. A gente pode ler, ó, vamos continuar. E sabe o que isso provocou aos marinheiros? Tudo isso, né? A gente lê no versículo 16. Quem que pode ler no versículo 16? Quem que pode ler aí o versículo 16? Então eu vou ler, tá bom? Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Gente, essa viagem, todo mundo fala, eu acho assim, eu comecei a ficar apaixonado por essa viagem, cara. Porque assim, eu pensava somente no peixinho lá que tinha engolido Jonas, que tinha vomitado Jonas no mar, e Jonas teve que caminhar. Mas eu nunca tinha parado para... E outra coisa, quantas vezes eu já li esse texto e nunca tinha pensado e nunca tinha parado para pensar tudo isso, né?
teve uma conversão enorme ali de um povo que não era hebreu, né? Teve uma conversão de um povo ali que estava totalmente descrente de Deus único e estava crente em vários deuses. E foi o mover e o poder de um único Deus que salvou, digamos assim, a fé deles ali. Eu fiquei muito apaixonado por essa história. Essa é a única coisa que eu posso dizer para vocês, porque eu nunca tinha pensado nisso, em tudo que tinha acontecido, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eles começaram a adorar o nosso Senhor, a fazer sacrifício para o nosso Senhor, eles começaram a adorar o nosso Senhor. Olha que lindo, uma conversão enorme. E Jonas, quem sabe o que aconteceu com ele? Ah, ele foi engolido lá pelo peixe, né? E ficou lá por 3 dias e 3 noites, na barriga do peixe. Daí o peixe vomitou ele lá na praia de Nínive. Não, ele vomitou numa praia lá. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso daí para a semana que vem. Pode ser? A gente faz assim que nem cenas do próximo capítulo, entendeu? A gente faz Eu não isso gosto daí. de cenas do próximo capítulo. Ah, mas agora você só vai saber. Porque assim, eu quero saber assim, de vocês. Por que Jonas realmente fugiu? Por que ele realmente não quis ir para Nínive? Eu queria saber, escutar de vocês o porquê que ele fez isso. Eu acho que foi porque, tipo assim, Nínive era tipo o inimigo lá da onde ele era, né? E daí ele não queria ficar lá, porque não, ele podia ser preso, sei lá, né? Tipo assim, ia se machucar, ele tava Ou preocupado talvez com até ele mesmo. morto. É, tipo, Lembrando que Nínive era a capital da Assíria e a Síria era um país que era totalmente inimigo de Israel, né? Talvez tenha sido esse realmente o temor dele, talvez esse tenha sido o temor dele ali, teria sido o grande causador desse, desse fato dele ter fugido, né? Porque assim, que nem eu mostrei naquele mapa, Nínive, da onde que ele estava, do porto de Jope, onde que ele estava, ficava a 300 quilômetros. Ele teria como pegar um barco ali, parar numa cidade mais próxima a Jope e caminhar ou ir em expedições, né, que naquela época eram expedições que se faziam, ele podia andar tipo 200 quilômetros. Ele resolveu ir para Tarse, que ficava a 3.000 quilômetros da cidade de Nínive. Nínive ficava mais ou menos aqui e Tarsis ficava bem lá na outra ponta, entendeu? Então, assim, a gente não sabe. Eram caminhos opostos. Jonas, ele queria ficar o mais longe possível daquilo que Deus tentava mandar, porque acho que a desculpa dele seria assim: oh Deus, poxa, eu estou a 3.000 quilômetros de Nínive. Faz o seguinte, manda o Ricardo para ir para lá, porque o Ricardo está mais perto. Eu estou muito longe agora, resolvi seguir a minha vontade. Não fiz a vontade do Senhor. Manda o Ricardo para lá. Mas, cara, não adianta, entendeu? O fugir de Jonas só piorou, porque ele levou a enfrentar dificuldades piores, porque ele passou por aflição dentro do barco, ele passou por aflição dentro da barriga do peixe, e ele ainda sem falar que ele teve que andar mais 200 quilômetros, entendeu? Então, assim, são coisas assim que não adianta, cara. Se Deus pediu, Deus falou, Deus ordenou você correr para um lado, não é você correr para o outro. Porque vai ser pior, vai ser mais duro, vai ser mais árduo, mas a gente vai ter que fazer a vontade de Deus cedo, de manhã ou à noite, algum momento você vai ter que fazer, entendeu? Ficar longe da vontade de Deus não adianta, cara. Você tem que fazer a vontade de Deus. Por mais que fujamos para fazer a vontade de Deus, isso não impedirá o Senhor de cumprir sua vontade. Vocês lembram aquele versículo lá no começo? Eu disse em Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não adianta. Ali tem, entendeu?
tem a mão de Deus que está dentro dela, entendeu? Nessa lição a gente pôde ver que Jonas ele demorou para aprender um pouco dessa lição. Talvez ele nunca tenha passado, acho que talvez ele nunca tenha feito uma aventura dessa de negar ao sentimento de Deus, de negar uma vontade de Deus. E ele viu ali que a vontade de Deus era mais importante do que qualquer outra coisa, né? A gente tem que obedecer a Deus e sua vontade, escrito em sua palavra, sem vacilar. A gente não pode vacilar que nem Jonas, que acabou numa barriga do peixe para ser feita a vontade de Deus, né? A gente não quer isso nas nossas vidas. Quem gostaria de acontecer isso na vida de vocês? Hein? Porque a gente tem algumas observações até para a gente poder dizer, né? Ele foi a Jope para tomar um navio de alguma nação estrangeira, afastando-se na presença de Deus. Ele fugiu para o porão de um navio, um lugar mais imprestável que se poderia ter dentro do navio, para dormir, demonstrou indiferença enquanto todos estavam aflitos. Gente, não importa o quanto fujamos, Deus irá fazer a sua vontade em nossas vidas, né? Então a gente tem que ter a certeza. Vocês se lembram de algum fato assim que aconteceu na vida de vocês que talvez não tenha sido, talvez vocês não tenham tido a certeza que foi Deus que colocou essa vontade, mas alguma coisa que aconteceu, por exemplo, seu pai e sua mãe pediu para você fazer alguma coisa e que vocês pensando que fazendo outra coisa, vocês se livrariam desse pedido do seu pai e da sua mãe, só que não adiantou nada, cara, não adiantou nada. Aconteceu do mesmo jeito? Vocês acabaram de fazer ainda? Hein? Você não lembra, João? E você, Samuca, tá lembrado? Não. Não, eu lembro. Eu lembro que uma vez a minha mãe tinha pedido para mim varrer a frente da minha casa. Acho que eu tinha 12 anos na época. É a idade de vocês hoje. Aí minha mãe tinha pedido para mim varrer a frente da minha casa. Aí eu falei que, eu vou varrer daqui a pouco. E aí eu dei a desculpa para minha mãe que eu ia, assim, eu fingi. Na verdade, eu fiquei assistindo televisão na sala. Aí toda vez que a minha mãe ela entrava na sala, eu fingia que eu estava dormindo, entendeu? Eu fingia que estava dormindo. Só que foi numa época, estava próximo às eleições, que nem a gente está vivendo agora, uma época próxima às eleições. O que aconteceu? Passou um monte de gente, jogou um monte de folheto das eleições na rua. Não é que nem agora, naquela época que o tio era criança, era muito pior. Eles jogavam, passavam com um carro, jogando folheto para cima, assim, na rua, para entrar dentro das casas. O que aconteceu? Eu fingi que eu estava dormindo, que eu não ia limpar. Estava até que limpa a calçada. Em vez de eu ir lá e limpar a casa, não fiz isso. Eu fui lá e fingi que estava dormindo. Quando deu um determinado tempo, a minha mãe foi lá, aí eu, todo feliz, puxa, mãe, eu dormi, não vai dar tempo de eu varrer, de eu limpar a frente de casa. Ela falou assim, dá tempo sim, pode ir lá. E na hora que eu fui lá na frente de casa, gente do céu, quanto que tinha de papelzinho de candidato para você. Eu tive que, o que eu era para me fazer em 1 hora, no máximo meia hora, 1 hora, eu acabei fazendo, gente, por quase 3 horas para limpar tudo aquilo sozinho. Certo? Então, são vontades. Às vezes a gente passa por situação que a gente tem que fazer logo de cara. A gente tem que seguir a Deus, independente do que acontece. Certo? Vocês se lembram de alguma coisa semelhante? Não, tô tentando lembrar. Tá tentando lembrar? O que vocês acharam dessa história aí dos marinheiros aí? Legal. Legal. Que motivação feliz a sua, Henrique. Amei agora, hein? Eu gostei bastante.
Eu Eu também, achei Henrique. que Jonas não fez o que Deus pediu e, tipo, Deus castigou Jonas. Mas vocês viram que até mesmo para castigo de Jonas, Deus fez ainda um povo se converter de tão. Talvez esse castigo de Jonas, esse fato de Jonas ter se desvinculado, ter fugido aí, e Deus ainda converteu, ainda para você ver como Deus é maravilhoso, ele conseguiu converter ainda um monte de marinheiro. Eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha visto. Eu já tinha lido essa história na Bíblia diversas vezes, mas eu nunca tinha parado para pensar na maravilha que era que ele tinha conseguido fazer justamente a conversão dos marinheiros. E uma coisa... Ah, termina, Cris, desculpa. Pode falar, pode falar. E uma coisa também que chamou atenção agora também. Jonas estava indo para ser um missionário, né? Um profeta que estava indo para outra cidade para falar de Deus. Ele fugiu, tal, não sei o quê, e no caminho a gente viu essa história maravilhosa que eu também fiquei apaixonada. E aí me tocou também isso, né? O nome da nossa revista, Ide por Todo Mundo. E como eram marinheiros de vários lugares, outros deuses, e do jeito que falou aqui, como eles estavam orando, eles clamavam ao Senhor, eles estavam ali tão desesperados com aquilo, eles se converteram com tanta alegria, com tanta força, e no versículo 16 que o Cris leu, né? Estes homens ofereceram sacrifícios, fizeram os votos. Eu acredito que eles iam espalhar toda essa palavra de Deus para onde eles fossem chegar e para onde eles fossem morar. Então, os marinheiros se tornaram também pequenos pontos de propagação da palavra de Deus. Sabe? Isso me ocorreu assim, estudando aqui, vendo isso agora também, né? Não foi só Jonas chegando lá em Nínive, foi assim, uma coisa que vai espalhando, né? Então, aqueles que estão ao seu redor... Se você for pensar assim, que vamos dizer assim, que dentro daquele barco a gente tinha, eles teriam ali, digamos assim, 10 marinheiros, mais o capitão, 11. Se cada marinheiro fosse para um barco diferente e ele tivesse a oportunidade para contar para mais 10, seriam mais 10, e mais 10, mais 10. Então seriam 10, ali seriam já exatamente quase 100, né? E aí vai mais 100. Então, assim, é muito, 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 muito legal. E a gente vê aqui no 16, eles fizeram votos, isso quer dizer, eles estavam comprometidos agora com Deus, né? Porque fazer voto quer dizer, eu vou fazer isso, eu vou falar alguma coisa que eu estou comprometida, eu vou fazer, um batismo, uma profissão de fé, vamos dizer assim, né? Porque eles estavam ali falando alguma coisa que eles iam fazer, né? O sacrifício é mostrar que eles estavam ali se arrependidos, como eles falou, né? O perdão, e pedir para Deus o perdão pelos pecados deles e tal, que era a forma que eles faziam na época, né? E se comprometeram com Deus, né? Largaram tudo que era falso, todos os deuses falsos, e aí, que alegria, né? Ver essa palavra se espalhar, né? Nunca tinha visto por esse lado. Né? Por isso que eu falo que, além de eu ensinar com vocês, eu aprendo muito mais, viu? A gente aprende, sim. Muito legal. Pessoal, vamos fazer assim. Alguém tem algum pedido de oração, alguma coisa que quer falar sobre a semana? Se aconteceu tudo bem, para a gente poder orar? Calma, gente, um de cada vez. Não precisa ser todo mundo junto. O João está colocando aqui as notas, mas você quer agradecer as notas, João? É isso? Você vai fazer prova ainda? Ajudar a melhorar, tá. Notas. Tá. Eu tenho uma coisa bacana para ajudar a melhorar as notas. Tem uma coisa bacana. É estudar um pouquinho mais. Se você não estudar, Deus também não ajuda. Tem que estudar, perguntar para os professores, tirar as dúvidas, né, João, né, Cris? E isso para todo mundo. E aí, estuda um pouquinho de cada vez, refaz aquilo que você estudou, escreve aquilo que você entendeu, como você estivesse contando para um colega, né? E faz um resuminho, estudar dá trabalho, né? Estudar dá trabalho, gente.
Então, para guardar e fala com você mesmo, né? E aí, ora, e as coisas vão estar melhorando. Então, uma coisa que o tio faz para estudar é sempre o porquê. O porquê que uma conta é desse jeito, por que eu falo desse jeito, por que que acontece desse jeito, por que a ciência faz, de repente, alguma coisa assim. Então, e aí eu vou pesquisar o porquê. Então, de repente, você faz o porquê de cada matéria, você vai entender melhor. Vai por mim. E aí, Henrique, o que você ia falar? Eu quero pedir até o final do ano que eu vou ter mais uma semana de provas para eu ir bem. Beleza. E você está estudando também para ir bem? Sim. É? Então, beleza, então. Então, mais uma semana de prova. E aí, Davi? Fala aí para mim, Davi. Eu não tenho nenhum pedido. Oi? Calma. Pode falar, pode Que falar. eu... Não, eu não tenho nada, não. É só agradecer, então? Só. Então, tá bom. Como está indo na escola, Davi? Já teve provas? Vai acabar Já logo? acabou minhas provas semana passada. E foi bem? Sim? Ah, que bom, que beleza, legal. E aí, Samuca? O que você tem para nos falar, Samuca? Agradecer que todo mundo tá bem. Aliás, Elisa, o Samuel, ele toda semana ele fala a mesma coisa assim. Eu acho bacana, porque assim, ele fala agradecer que todo mundo está bem. Eu acho muito legal isso, porque geralmente ele fala, eu não tenho nada para pedir. Mas a gente não só pede, a gente agradece, porque a partir do momento que a gente agradece, a gente está rendendo ação de uma graça para Deus, né? Então, assim, eu estou agradecendo por essa graça de eu estar bem. Então, muito bacana isso, Samuca. Muito legal mesmo, né? E nisso a gente está vendo as coisas que Deus está fazendo, né? Grandes ou pequenas, né? São coisas que Deus não dá, como a saúde, como a casa, como a família, né? Muito legal. Eu tenho, e por falar em saúde e família, eu tenho um pedido aqui. Não sei se eu já falei nessa sala, eu acho que não. O Lucas, meu filho, e a Esther, não sabemos como, porque eles não estão trabalhando no escritório, nem na faculdade, que a Esther é professora, eles pegaram Covid. E já faz um tempo, já passou todo o período grande, mas eles assim, nem precisaram ser hospitalizados, nem nada, foi bem leve. Mas a Esther ainda está em recuperação, ela não está sentindo o cheiro de tudo, não está sentindo o paladar de tudo, melhorou um pouquinho, mas deu uma estabilizada. E a respiração dela ainda está também um pouquinho comprometida. O Lucas também está com algumas coisas que, assim, um pouco de dor de estômago, algumas coisinhas assim, enfim. E parece que é por causa da Covid. No começo ele estava bem, começou com isso depois, né? Então eles estão indo aos médicos, fazendo alguns exames para ver como é que trata essas sequelas que chamam, essas coisas que ficaram para trás, né? Do tempo, daquele período lá que máximo, vamos dizer assim, né? Do tempo mais chato. E eles já podem sair de casa, tanto que eles estiveram aqui em casa ontem, mas quando a gente soube, veio uma tristeza, assim, sabe, um baque, e pedir para Deus, a gente fica preocupado, pedir para Deus dar a cura total, a cura emocional, porque eles ficam abatidos também, né, e a cura física para todos. Vamos orar também. E eu só tenho também a agradecer por tudo que Deus está fazendo, porque, que nem a Elisa falou, tudo que está acontecendo nesse mundo de 2020, eu estou vivo, ninguém em casa aconteceu nada, está todo mundo vivo, a família sua, Elisa, está todo mundo vivo, a família aí também está todo mundo vivo, a gente passa por dificuldades, mas não é só não é só a Elisa, não é só, é o mundo inteiro que está em dificuldade pelo que está acontecendo, e a gente ainda tem o que comer, a gente tem o que vestir, a gente tem o nosso serviço, a gente tem nosso emprego, a gente tem nossa família, a gente tem todos que amamos próximo da gente, então isso só é um momento de agradecer mesmo a Deus, tá? Eu posso pedir para você fazer essa oração para a gente, Elisa? Pode, tudo bem, lógico. Obrigado. Não, nada. Querido Deus e Pai, te agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama tanto que deu Jesus
para redimir, para salvar a gente, Senhor. Muito obrigada pela salvação em Cristo, Pai. Eu te agradeço pelas nossas famílias, te agradeço pelo dia a dia que o Senhor tem protegido, Senhor, nas grandes e nas pequenas coisas, a cada um aqui. Te agradeço pela família do Samuel, que está todo mundo bem, Senhor. Te agradeço pela família do Cris também, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem suprido cada uma das necessidades das pessoas aqui, Pai. Eu te agradeço pela família do Davi também, Senhor, e pelos estudos, pela família do João e do Henrique, Senhor. E obrigada, Pai, porque eles podem estar estudando, eles podem estar indo na escola, mesmo de uma maneira diferente nesse ano, Senhor. E te peço que eu esteja ajudando, Pai, ao João, nesse final de ano, nessas provas que estão por vir, Senhor, no Henrique também, que eles possam estar tendo bons momentos de estudo, de conhecimento, de sabedoria. Dá a eles, Pai, uma boa tranquilidade e paciência e conhecimento no momento da prova, para que eles possam estar melhorando e possam ser bons alunos e crescendo, Senhor, em estatura e graça, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse momento aqui que a gente teve de reunião, de comunhão, e dessa história tão linda de Jonas, Senhor, que a gente aprendeu, que a gente estuda e que a gente vê que o Senhor realmente age em cada momento, em cada minuto da vida das pessoas, Senhor, e que a gente possa estar sempre também seguindo os teus passos, Pai, que a gente possa estar fazendo aquilo que o Senhor pede e não se escondendo, Senhor. Porque se fazemos votos contigo, Pai, que a gente possa estar cumprindo isso, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço para todo mundo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Bom domingo. Tchau.